Olá, meu irmão, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pela graça do Senhor, nós nos reunimos aqui mais uma vez, em mais um domingo, onde a Igreja Presbiteriana Getsemane tem seus encontros online também, dentro das casas, e também um encontro presencial, e que você faça bom uso desse momento na comunhão com o Senhor e com os teus irmãos. Que você entenda na mensagem de hoje que aquilo que nós mais necessitamos na nossa vida é a graça do Senhor. E eu quero falar sobre isso mesmo, usando como texto base o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, os primeiros 10 versículos, a narrativa que fala sobre Zaqueu, o publicano. Eu gostaria de ler então esse texto, peço para que você acompanhe aí na igreja, na sua Bíblia ou na sua casa também, a leitura que eu vou fazer. Então, Lucas 19 diz o seguinte, que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe por que esse é um texto tão interessante de ler nos nossos dias? Porque alguns valores andam muito invertidos atualmente. Atualmente parece que uma pessoa desonesta, ela é uma pessoa de destaque, é como se a desonestidade ela fosse uma qualidade, não uma falha de caráter, mas é como se ela fosse uma qualidade. Ao mesmo tempo, parece que ser honesto hoje é quase que um crime, ou é um sinônimo de fraqueza. Então, para que eu vou ser uma pessoa honesta? Os honestos são fracos, os honestos eles não alcançam nada na vida. Meus irmãos, esse é o mundo que a gente vive. O bom mesmo, muitos vão dizer, é ser esperto. Afinal de contas, o mundo é dos espertos. Então, o que vai me ajudar mais? A minha esperteza. Né? Aqui na nossa nação, muitos falam do jeitinho brasileiro. Né? Vale eu alcançar aquilo que eu quiser, independentemente se para isso eu preciso ser um pouco desonesto. Né? Se bem que eu não entendo que existe uma pessoa um pouco desonesta. Ou ela é honesta ou ela não é. Né? E aí o que acontece? Acontece que esse texto de Lucas mostra para nós que nós não precisamos pensar em vitórias, nós não precisamos pensar em alcançar degraus, né, de destaque na sociedade. A gente pode até fazer isso, mas o que esse texto nos mostra é que nós precisamos da graça de Jesus. Por quê? Porque a graça de Jesus ela sobrepõe qualquer dificuldade. Né? As pessoas muitas vezes andam, mesmo que subconscientemente, com aquela frase de que os fins justificam os meios. Por quê? Porque elas pensam, vamos olhar para a questão do dinheiro. Né? Se eu for desonesto, se isto me ajudar, né, se isto possibilitar com que eu tenha muito dinheiro, com muito dinheiro eu não vou ter dificuldade. O texto de Zaqueu joga isso por terra, porque ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Né? Então, o que eu e você podemos aprender, eu acredito que como a maior lição, né, dessa mensagem é aquilo que nós precisamos mais, né, que é a graça do Senhor. O próprio Paulo aprende isso. Né? Eu quero lembrar você do que ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele me disse, o Senhor diz a Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E olha o que Paulo diz ainda, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Jesus Cristo, meus irmãos, é o que muda qualquer realidade. Né? E a gente vê isso aqui na vida de Zaqueu. Existe aqui uma conexão interessante neste texto, no momento em que o capítulo 19 apresenta a história de Zaqueu. Por quê? Porque se você olhar para o capítulo 18 e o capítulo 19, nós percebemos pelo menos duas coisas. As duas narrativas, elas se dão na cidade de Jericó. Né? E a segunda questão aqui que eu quero destacar é o seguinte, que no primeiro caso, lá no capítulo
18, o texto apresenta um homem pobre sendo, né, tornando-se um seguidor de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 19, a segunda narrativa vai mostrar um homem rico, também tornando-se um segundo seguidor de Jesus. A gente percebe nas duas narrativas Jesus possibilitando, apresentando, concedendo a salvação para homens ricos e pobres. E isso nos mostra uma lição muito preciosa, que muitas vezes nós não refletimos tanto nela. Jesus não está interessado nas nossas coisas, mas Ele está interessado em cada um de nós. Jesus ele não escolhe homens e mulheres de acordo com a posição social, de acordo com a influência na sociedade. O Senhor ele tem um plano para cada um de nós, e a gente precisa entender isso. Independentemente se eu sou rico, se eu sou pobre, né, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou asiático, né, se eu sou brasileiro, jamaicano, português ou americano, independentemente de qualquer coisa, Ele tem um plano para as nossas vidas. E para todos aqueles aos quais Ele tem um plano, Ele apresenta essa realidade, a realidade de que aquilo que nós mais precisamos, né, é a graça do Senhor. E é muito interessante a gente perceber isso, que Jesus não está interessado nas nossas posses. Sabe por quê? Porque alguns comentaristas vão dizer que é muito provável que Zaqueu, ele, apesar de ser rico, ele não estava satisfeito com a sua vida. A riqueza que ele conseguira acumular ao longo de anos de desonestidade, ela não tinha trazido para ele paz, não tinha trazido para ele os resultados que ele imaginava. Ele tinha riqueza, certo comentarista vai dizer, mas ele não tinha alegria. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha tranquilidade. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Então, claro, a gente pode falar sem medo de errar que ele era uma pessoa muito rica. Os cobradores de impostos eram desprezados pela população. Eles não mereciam o respeito da população, não mereciam e não tinham o respeito das autoridades religiosas e nem do povo que tinha que pagar os altos impostos. Um comentarista chamado Richards, falando sobre isso, ele diz o seguinte, que no sistema romano, o direito de cobrar impostos era vendido aos homens que davam lances por esse privilégio. Os homens compravam o direito de serem cobradores de impostos. Estes homens, ele continua, estes homens então contratavam outros para fazerem um trabalho real e em cada nível desta operação o lucro dependia do quanto a população podia ser sobretaxada. E olha como que Richards ele termina esse comentário dizendo o seguinte, que a compra de uma concessão de impostos era na realidade uma licença para roubar. Então Zaqueu havia comprado o quê? Uma licença para roubar, para extorquir o povo, para explorar o povo. E sobre ele a graça do Senhor se torna uma realidade. Então eu gostaria de trabalhar nesta mensagem pelo menos 3 lições com cada um de vocês. A primeira lição, dos versos 1 a 6, diz que Zaqueu ele foi alvo da graça de Deus. A segunda lição, versos 7 e 8, se você puder, olhe na sua Bíblia. A graça de Jesus trouxe arrependimento a Zaqueu. E a terceira lição, versos 9 e 10, o arrependimento de Zaqueu é a prova da sua salvação. Então vamos lá para a primeira lição. Zaqueu foi alvo da graça de Deus. Os primeiros 6 versículos. Vamos ler mais uma vez? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Vamos olhar para algumas partes desse texto aqui. Em primeiro lugar, então ele entrou em Jericó e foi passando. Jesus estava passando por Jericó. E como era a cidade de Jericó? Mesmo antes do reinado de Herodes I, Jericó já era considerada um pequeno paraíso. Uma cidade muito bonita, com palmeiras, com as suas roseiras. Uma cidade que demonstrava beleza, que demonstrava poder econômico. Ali, Herodes o Grande e seu filho, chamado Arquelau, eles, dominando as cidades, eles a tornaram ainda uma cidade mais bela. Um grande palácio de inverno foi ali construído em Jericó. E foi construído também um teatro e um hipódromo. Algumas das suas ruas elas foram enfeitadas com sicômoros, com árvores enfileiradas. Era um clima muito agradável. E conta a história também que o imperador Marco Antônio havia dado a cidade à rainha egípcia Cleópatra como uma prova de seu afeto. Então, Jericó ali era uma cidade de pompa, era uma cidade
de pessoas de alto poder aquisitivo. Era aquele tipo de cidade, eu fico imaginando aquele bairro desejado pela grande maioria dos moradores na cidade. Né? Aquele bairro muito bem visto, aquele bairro muito bonito. Né? E muitas vezes as pessoas buscam morar em lugares assim apenas para mostrar: eu moro no bairro tal, eu moro no condomínio tal. Né? E ali, o texto continua no verso 2, diz que ali havia um homem chamado Zaqueu. Ele era líder dos coletores, ele era rico. Ali naquela cidade, talvez, Zaqueu ele sobressaía ainda a maioria, a média das pessoas, porque ele era uma pessoa muito rica. É interessante que no Novo Testamento, aqui é o único lugar onde o texto vai mencionar um líder de coletores. Né? A gente não vai ver essa expressão fazendo menção a outro homem senão a Zaqueu. Zaqueu, ele era então considerado uma pessoa muito rica, uma pessoa de muita importância, uma pessoa muito proeminente na cidade. Ele havia sido colocado como chefe de todo o distrito de Jericó e da vizinhança, uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina, estando a outras 2 localizadas em Cesareia e em Cafarnaum. Era um homem de destaque. Uma das coisas que haviam tornado também Jericó uma cidade muito famosa, a história vai contar através do escritor judeu Joséfo, era um unguento derivado do bálsamo, né, que era considerada a coisa mais preciosa que existe. Era fragrante, era suavizante, era altamente apreciado pelas suas qualidades curativas. O comércio desse produto, desse unguento derivado de bálsamo, o comércio dele de outras utilidades, né, que faziam parte da cidade, produzia altos impostos para o governo romano. Era uma cidade muito atrativa por conta disso. Ali, certamente, o governo iria conseguir uma grande quantia vinda dos impostos. E além disso, Jericó estava no coração do centro de uma grande rota de comércio, uma rota comercial. A cidade também, meus irmãos, ela mantinha relações comerciais com outras cidades como Damasco, como Tiro e Sidom ao norte, e Cesareia e Jope ao ocidente, e o Egito. Olha só, era uma cidade, né, pela sua geografia, uma cidade muito importante, era um local de terra, era uma habitação muito chamativa, muito cheia ali de vantagens. Né? E neste local, super agradável, nessa cidade super bonita e rica, Zaqueu morava ali com toda a sua pompa, com todo o conforto que o dinheiro podia comprar. Zaqueu, um homem rico, Zaqueu, um homem de poder, morava ali. Né? Ele era um homem, com certeza, bastante importante. Mas, ao mesmo tempo, os judeus consideravam os cobradores de impostos, os publicanos, como gente traidora, como traidores e ladrões. E é muito interessante mencionar também o significado do nome de Zaqueu. Ele era uma pessoa, como a gente mencionou, que comprou o direito de extorquir praticamente, né? No bom português era isso que Zaqueu fazia, mas o nome Zaqueu significa aquele que é justo. Olha só que ironia. Versos 3 e verso 4 dizem o seguinte, que Zaqueu ele tentava ver quem era Jesus, porém ele era de baixa estatura e ele não conseguia ver Jesus ali por causa da multidão. Ele corre então, ele sobe numa árvore dessa, num sicômoro, para ver ao Senhor Jesus. E Jesus estava ali passando, né? E Zaqueu, por uma... a gente diz, por um chamado do Senhor, não dá para usar aqui por obra do destino, mas aqui a gente já começa a ver a graça de Deus que já estava trabalhando no coração daquele homem, faz com que ele suba em cima de uma árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E aí, o que acontece? Por que será então que Zaqueu ele tinha tanto interesse em ver o Senhor Jesus Cristo? Da onde esse interesse veio? Será que veio de Zaqueu mesmo? Aí, meus irmãos, a gente vai para a boa teologia, que vai mostrar para nós de que não, que essa vontade de ver Jesus não foi algo que nasceu na vontade de Zaqueu. Foi um chamado do Senhor, assim como o chamado que Ele tem para cada um de nós. Quando nós falamos de chamado, quando nós falamos de salvação, nós temos convicção de que ela é obra de Deus. Quero lembrar você aqui daquilo que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Paulo nos lembra disso quando ele diz o seguinte, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Para trazer um pouco mais de luz,
eu quero mencionar aqui um comentário muito interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes faz sobre a questão da salvação. O reverendo Hernandes, ele nos lembra de que existem pelo menos 3 visões sobre a salvação. 3 visões que ainda nos nossos dias têm muita força. A primeira é de pessoas que defendem que a salvação ela é obtida apenas pelo mérito humano. É uma visão arminianista, ou seja, o homem ele é livre para escolher servir a Deus ou não. Isso é completamente contrário à teologia reformada, à teologia calvinista, que diz que nós somos chamados pelo Senhor. Um outro grupo defende que a salvação é obtida através de uma parceria entre Deus e o homem. Ou seja, é como se Deus entrasse com a graça e o homem com a fé e com as obras. Essa é uma visão sinergista, a visão do sinergismo. Então, quando você ouve falar da visão sinergista, o significado é esse. A salvação ela é uma parceria entre eu e Deus. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Outro grupo, que é o nosso grupo, defende que a salvação é uma obra monergística, ou seja, é uma obra exclusiva de Deus. Ela tem a sua iniciativa no ser de Deus. Deus planeja, executa e consuma a salvação. Essa é a posição bíblica. E a gente pode afirmar, então, com base na palavra do Senhor, por exemplo, nesse texto de Paulo aos Efésios e tantos outros, de que Zaqueu ele sobe naquela árvore, naquele sicômoro, porque ele foi chamado pelo Senhor. Ele foi alvo da graça de Cristo e por isso que ele demonstra nessa passagem, nesse momento, tanto interesse em estar com o Mestre. Sabendo para onde Jesus ia, ele corre diante da multidão, fica imaginando a cena, e sem se importar com a sua posição social, sem se importar com o que as pessoas iriam pensar sobre ele, um homem importante na sociedade, subindo numa árvore, sem medo ali de ser humilhado, de se sentir humilhado, de passar por humilhação, ele sobe em cima daquela árvore porque ele quer ver Jesus passar. Além disso, a gente vê que alguns dos ramos dessa árvore, a história mostra para nós, eles saem do tronco bem junto à terra. E até um homem de pequena estatura como Zaqueu, ele podia subir com facilidade. O sicômoro não é uma árvore onde os galhos estão lá em cima. Até isso facilitava ali no momento para Zaqueu subir e ver Jesus. E aí o texto 5, no verso 5 e 6 diz o seguinte, que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Interessante, ele olhou para Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. Então Zaqueu desceu e o recebeu com muita alegria na sua casa. É muito significativo, irmãos, a gente perceber que mesmo que Zaqueu certamente estivesse muito ansioso para ver Jesus, é muito interessante você perceber que foi Jesus quem tomou a iniciativa de olhar para ele e de começar e de estabelecer um contato pessoal entre eles dois. Era Jesus quem estava buscando e salvando a vida de Zaqueu. Não foi Zaqueu que em cima daquele galho, daquela árvore, daquele sicômoro, não foi Zaqueu quem apontou e gritou, Jesus, olha para mim aqui. Foi Jesus quem olhou para ele e falou, Zaqueu, desce, porque hoje eu devo ficar em casa. E da mesma forma, essa questão de que eu devo ficar em sua casa também é muito interessante, ele não disse, o Senhor Jesus Cristo não disse para Zaqueu assim, será conveniente que você me receba hoje na sua casa? Não, mas ele diz, Zaqueu, desce depressa. Ele dá uma ordem para Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na sua casa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu nunca havia descido tão depressa de cima de uma árvore e talvez nunca havia feito isso com tanta alegria também. Então olha só que interessante. A gente percebe que Zaqueu ele foi alvo da graça do Senhor, assim como eu e você. Mas a segunda lição que o texto nos traz, meus irmãos, é o seguinte, que a graça de Jesus trouxe arrependimento a Zaqueu. Olha lá verso 7 e verso 8. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meus irmãos, Jesus sabia muito bem que a grande multidão que os rodeava ficaria talvez menos que prazerosa com essas palavras de que ele iria passar a noite na casa de Zaqueu. Jesus deve ficar na casa do líder dos coletores, porque ele está com pecadores. Será que Jesus deveria fazer isso?
Mas Jesus não parece estar muito preocupado com isso, né? E o povo de fato ficou nervoso, ficou inconformado com isso. Olha o verso 7. O verso 7 diz que ao ver isso, todo o povo começa a murmurar. Ele foi ser hóspede de um pecador. É claro que, olha só, note aqui que o texto está dizendo, todo o povo começou a murmurar. Todo o povo murmura por quê? Porque o povo todo odiava Zaqueu, não tinha gente que não nutrisse ódio por ele. Em vista daquilo que já foi indicado antes, né, que as pessoas consideravam os publicanos sendo traidores, né, sendo pessoas que extorquiam, é fácil da gente entender por que todo o povo começa a murmurar. Olha só mais uma vez um comentário de um pastor Itamir Neves, falando sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: Zaqueu sempre aproveitou a máquina estatal para ganhar um pouquinho a mais. As pessoas sabiam disso. O seu nome, que significa puro, justo, era bem diferente da sua prática. Mas sem querer ele entrou no caminho de Jesus, porque o seu desejo no fundo era de salvação. É o desejo que Jesus coloca no coração de Zaqueu. O Senhor Jesus tinha um plano para a vida daquele homem, e quando aquele homem ele percebe que Jesus está ali, aquilo queima dentro dele, e ele não resiste ao chamado. É um outro aspecto da teologia reformada e calvinista. O chamado da graça é irresistível para nós. Quando Deus nos chama, a gente não consegue resistir. E o texto continua, e no verso 8 o texto vai dizer o seguinte, que Zaqueu ele corre, ele se coloca de pé diante do Senhor e ele diz: Senhor, olha aqui, eu estou aqui agora, né, e eu resolvo dar metade das minhas posses aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu estou devolvendo 4 vezes mais. Aqui tem outra coisa muito interessante. A gente deve presumir o quê? Que Jesus entrou na casa, então o texto dá essa ideia de que ele entra na casa, né, desse líder publicano, de Zaqueu. E não é natural a gente crer também, meus irmãos, que com todos reunidos ali, o Senhor tenha dito palavras de vida, o Senhor tenha mostrado a necessidade de arrependimento. A amorável, o amor, essa preocupação amorosa de Jesus demonstrada por Zaqueu, fez Zaqueu um homem transformado. E tão profundamente impressionado Zaqueu está que em resposta ele se levanta diante de Jesus. Ele afirma que iria dar metade das suas posses aos pobres, e ele ainda diz: e eu ofereço 4 vezes a mais se eu defraudei alguém. Será que Zaqueu aqui estava com uma crise de consciência? Provavelmente sim. Será que ele havia cobrado muito mais do que ele deveria cobrar das pessoas? Com certeza sim. Mas pode ser que ele também tinha conhecimento da lei. Quando a gente vai lá para textos como Levítico 6, versos 1 a 5, quando você vai para Números, capítulo 5, verso 7, textos dos livros da lei, da Torá de Moisés, esses trechos da palavra, eles exigiam que em determinados casos, ao se fazer uma restituição, devia-se acrescentar 1/5 de dinheiro daquilo que foi recebido injustamente. Nesse caso, 1/5 daquilo que ele havia cobrado a mais. E em outros casos, em textos, por exemplo, como o Êxodo 22, o texto vai dizer que era preciso fazer restituição dupla. Então olha que coisa interessante, pode até ser que Zaqueu tinha conhecimento desse texto, e neste momento ele se sente constrangido diante da lei e diante de Jesus a dizer: eu vou fazer a restituição que a lei me orienta a fazer, que a lei me ordena. Então ele decide restituir não o dobro, mas 4 vezes a quantia cobrada a mais. De passagem, essa restituição quadruplicada era, além de a metade das minhas posses, que ele diz que daria aos pobres, isso aqui tende a provar que Zaqueu, de fato, a vida toda ele era uma pessoa grosseiramente desonesta. Só que o que acontece, meus irmãos, agora, a graça do Senhor está trazendo e está transformando a vida desse homem. Agora a graça está fazendo com que o arrependimento tome lugar e tome papel na vida de Zaqueu. E aí a gente vai para a terceira e última lição que esse texto nos dá, que o arrependimento de Zaqueu é prova da sua salvação. Olha lá versos 9 e verso 10. Agora que este homem está diante de Jesus, agora que Jesus está ali na sua casa, ele se sente constrangido pela lei e pela presença daquele que de fato é tido como a própria palavra, porque o Evangelho de João diz que Jesus é o Verbo encarnado. E olha lá, agora esse homem está dando lugar na sua vida para o arrependimento.
versos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O arrependimento, né, de Zaqueu é prova da sua salvação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: o que é arrependimento? Eu faço uso aqui do dicionário da Bíblia de Almeida, onde os autores desse dicionário afirmam que arrependimento é o quê? Abre aspas. É uma decisão de mudança total de atitude e de vida. Eu vou dizer de novo, é uma decisão de mudança total de atitude e de vida. Onde a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza pelo seu pecado, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus, no Deus que perdoa. E ainda esse dicionário, ele diz o seguinte, que o complemento do arrependimento é a fé. Vamos ler mais uma vez, para ficar claro para nós. Arrependimento é a decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus, no Deus que perdoa. E o complemento do arrependimento é a fé. É interessante lembrar de um outro aspecto que o Evangelho nos apresenta. Tanto João Batista quanto o próprio Jesus Cristo iniciam o seu ministério terreno trazendo a mensagem da necessidade do arrependimento. Eu vou usar aqui o texto onde Jesus ele diz isso, Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, por mais que o arrependimento, eu ia dizer, por mais que arrepender-se, né? Mas vamos colocar de outra forma, por mais que o arrependimento seja um assunto que está caindo em desuso, até dentro das igrejas, a gente não pode menosprezar isso. Jesus mesmo, assim como João Batista, inicia um ministério dizendo: arrependei-vos. Ou seja, mudem de vida, né? Tomem a decisão de mudar completamente a vida de vocês. Né? Por quê? Porque o Senhor está agindo em vocês para isso. Reconheçam o pecado e sintam tristeza por ele. Isso é a gente se arrepender. Não é simplesmente sentir um remorso. E parece aqui que é isso que estava acontecendo na vida de Zaqueu. Ele não estava apenas triste, entristecido momentaneamente. Eu estou com crise de consciência. O que o texto nos mostra é que ele estava de fato sentindo arrependimento. Olha lá, e aí o que o Senhor vai nos mostrar? No verso 9, ele vai nos mostrar que o arrependimento de Zaqueu é a prova da sua salvação. Olha lá, verso 9, vai dizer que então Jesus diz o seguinte: hoje a salvação entrou nessa casa, porque até este homem aqui é um filho de Abraão. Note que Jesus ele diz que a salvação entrou aqui. Nada menos do que isso. Isso não quer dizer uma emancipação do maior dos males e ser posto na posse maior dos bens. Isso não quer dizer que a vida eterna agora faz parte da vida de Zaqueu. Jesus ele chama esse líder publicano para que descesse daquela árvore e ele entra na sua casa e ele diz: hoje a salvação está aqui. E aí o que acontece? Jesus de fato está provando que aquele homem, né, que havia sido chamado por ele, estava dando provas de que estava nesse caminho, ele está se arrependendo. Olha que interessante também, Jesus ele diz: hoje a salvação entrou nesta casa. E aqui a maioria dos comentaristas bíblicos ele vai dizer assim que o que acontece ali é que não apenas a vida de Zaqueu, mas a vida da sua família, né, toda a sua família foi alvo da salvação do Senhor. Né? A gente vê isso, por exemplo, também em outros textos, em Gênesis, no Salmo 103, a gente vê em Lucas, no capítulo 1, a gente vê também em Atos, no capítulo 2, versos 38 e 39. Como fica evidente nessas passagens todas, isso aqui não exclui a necessidade da fé viva por parte dos filhos. Né? Quando o filho ele tem idade já para entender as coisas, quando ele já atinge a maioridade, quando ele já tem ali o domínio das suas faculdades mentais, ele deve fazer a sua pública profissão de fé. A salvação ela é pessoal. Mas aqui a gente percebe também a doutrina da aliança. A salvação entra na nossa vida e o Senhor quer salvar a nossa vida e a nossa família. Né? Isso é uma coisa muito interessante da gente perceber. A gente precisa lembrar disso, meus irmãos. A gente precisa perceber que a graça do Senhor é a esperança do mundo. Muitas pessoas estão falando o seguinte, que para o Brasil ir para frente, que para o mundo ir para frente, a gente precisa
de mudanças na política, precisa sair esse, entrar aquele. Mas eu fico com as palavras do pastor norte-americano, que chama o nome dele agora, até me fugiu o nome, mas não tem problema, daqui a pouco eu lembro, estou falando de cabeça, nem tinha pensado, nem escrevi isso aqui no meu roteiro. Tem um pastor que ele diz o seguinte, que a igreja local é a solução, é a salvação do mundo. Porque é a igreja quem é a detentora da mensagem do Evangelho. É a igreja que, de fato, ela guarda a palavra do Senhor. E a gente precisa entender isso. O Evangelho aqui está dizendo, olha no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Zaqueu não tinha buscado Jesus, não foi ele quem, de fato, decidiu, né, servir ao Senhor. Jesus tinha buscado Zaqueu, e Jesus tinha achado Zaqueu, e Jesus entrou na vida e entrou na casa de Zaqueu. E a gente precisa entender o seguinte, dessa forma aconteceu também comigo e com você. Então que a gente possa descansar no Senhor, e que nós possamos relembrar desse texto, que a gente possa relembrar dessa passagem, né, e agradecer ao Senhor pela graça dele sobre a vida de cada um de nós. Eu quero aqui relembrar as 3 lições que nós vimos. Nós vimos nessa mensagem que Zaqueu foi alvo da graça de Deus. E nós também, assim como Zaqueu aconteceu com ele, aconteceu conosco. A segunda lição nos diz que a graça de Jesus trouxe arrependimento na vida de Zaqueu. Assim também deve acontecer na nossa vida. E a terceira lição, esse arrependimento de Zaqueu é a prova da sua salvação. Hoje, né, houve salvação nesta casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. E Jesus diz isso depois de Zaqueu dizer, olha, eu vou fazer restituição, né, eu vou acertar a minha vida com o Senhor. Para que a gente possa refletir e praticar, meus irmãos, eu queria deixar 3 questões aqui. A primeira delas, assim como Zaqueu, existe algo na minha vida que precisa ser abandonado? Existe alguma postura de desonestidade que eu preciso deixar para trás? O segundo ponto para a gente refletir e praticar, eu tenho convicção da necessidade de santidade, ou seja, de obediência ao Senhor na minha vida? E terceira reflexão, eu tenho convicção da graça do Senhor sobre a minha vida? Dessa graça que transforma? Eu tenho vivido isso? Se não, é momento, né, é oportunidade da gente refletir sobre isso e a gente orar para que a graça do Senhor seja cada vez mais abundante na nossa vida. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela palavra que mostra a graça do Senhor que transforma vidas. Que assim como aconteceu com Zaqueu, aconteça conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. E de que as pessoas, ó Pai, também fiquem perplexas em olhar para as nossas vidas e perceber mudança de vida. Assim como provavelmente as pessoas que conviviam com Zaqueu ficaram perplexas, ó Pai, observando essa mudança radical de vida, essa mudança, ó Pai, na sua postura, essa mudança na sua forma de agir. Que assim seja conosco, que sejamos reconhecidos como homens e mulheres do Senhor. Continua usando de misericórdia com cada um de nós, continua derramando sobre nós a Tua graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. A graça do Senhor que transforma, graça que está sob a tua vida, graça que está em você. Que Deus te use, que Deus te abençoe.